Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou apresentar aqui um tema bastante relevante que é inteligência artificial no mercado de trabalho. Então, como se adaptar, quais oportunidades e os impactos que essa ferramenta traz, né? Então, me chamo Saulo, sou aluno do primeiro período do curso de Sistemas para a Internet, do Polo Sul, e essa apresentação é para a disciplina de UCE 1 da professora Glaucia Melissa. Então, as IAs elas estão transformando empregos e alguns podem desaparecer, alguns podem surgir. E como ficar preparado diante esse cenário, né? Tem um dado do Fórum Econômico Mundial que diz que 85 milhões de empregos podem ser substituídos até 2025. Então, como ficar preparado diante disso? Aqui são alguns tópicos que vamos abordar, que são profissões em risco por causa das IAs, novas carreiras impulsionadas pelas IAs e como se adaptar às mudanças. Aqui eu listo alguns empregos que têm risco, algumas profissões em risco, né, de ser substituídas, que são atendente de call center, que acaba sendo substituído ali pelo chatbot, pela URA. Hoje em dia está cada vez mais difícil a gente falar com o atendente para conseguir um boleto, por exemplo, ou mudar o vencimento de uma fatura. Tudo isso é feito por robôs. Então, o pessoal dos call centers acaba sendo reduzida, né? Acaba tendo uma chance maior de perder seus empregos. Operários de fábrica também são pessoas que desde a época da Revolução Industrial acabam sofrendo com mudanças. Então, os robôs eles podem fazer com que as atividades sejam mais automatizadas e sejam entregues de maneira mais rápidas e até mais eficazes, né? Porque a chance de erro é bem pequena quando se trata de robôs. Então, esse cargo ele também está tendo risco de ser substituído. E um outro cargo seria o de analista de dados júnior, que tem as suas atividades facilmente ali automatizadas. Então, cargos superiores como sênior ou pleno, no momento pode não ter esse impacto, mas as atividades deles que podem ser automatizadas podem acabar sofrendo ali algum tipo de dano, algum tipo de perda no futuro. Então, trago para vocês aqui alguns dados que podem assustar, né, mas só que são a níveis de informação. Até 40% das horas trabalhadas no mundo podem ser afetadas por algum tipo de IA generativa até 2023. Então, o uso do Copilot, do GPT, do Gemini, pode afetar bastante as horas trabalhadas do colaborador, do profissional. O mercado global de IAs ele valerá 1,8 trilhão até 2023, puxando para essa parte de automatização e análise de dados, que são ferramentas que eu vou utilizar, que eu vou mencionar um pouco mais para frente. E alguns setores mais afetados são os de serviço, com 85%, a parte de indústria, 60%, e saúde, 30%. O setor de serviço acaba sendo mais afetado, mas isso não indica que 100% das pessoas vão ficar desamparadas com a chegada das IAs. Esse é um dado do Fórum Econômico Mundial de 2024. Então, falei ali um pouco das carreiras que são afetadas, mas quais carreiras as IAs estão criando, né, estão desenvolvendo? Então, vou trazer aqui algumas oportunidades novas que as IAs acabam fornecendo para os profissionais. Lixo 3 aqui, né, oportunidades, que é engenheiro de prompt, que ele vai nada mais que treinar uma IA para obter melhores resultados. E o salário médio nos Estados Unidos ele é de 100 a 300 mil dólares ao ano. Isso é um dado da Forbes. Uma outra oportunidade seria especialista de ética, em ética de IAs, né? Então ela vai trabalhar
para que não ocorra discriminação, preconceito ou evitar algum tipo de viés que leva ele por caminho errado. Um outro cargo tem um cientista de dados, que ele não é um cargo novo, porém as IAs elas podem auxiliar, né, somar nesse cargo. Então, nada mais ele vai fazer do que extrair alguns insights para resolver problemas de negócios utilizando ferramentas como o Python ou o SQL. São algumas ferramentas de programação. É uma linguagem de programação e uma linguagem de programação para banco de dados. O uso de machine learning também e de algumas ferramentas de visualização de dados, como o Power BI. São ferramentas bem fortes e interessantes para esse tipo de cargo. E o salário médio está entre 120 a 200 mil dólares ao ano. Aqui são alguns dados reais, né, alguns cargos que realmente estão abertos. O engenheiro de prompt, ele vai, aqui nesse caso, né, ele treina o GPT para atendimento de empresas como a Klarna. O salário médio é de 30 mil dólares ao ano. Tem um operador de drones mais IA, que ele vai fazer ali a coleta de dados e informação da agricultura, com uma precisão bem elevada, com o auxílio das IAs, e o salário médio está entre 8 mil a 15 mil reais por mês. E também tem o terapeuta de IAs, que ele vai acompanhar o médico, no caso, né, um psiquiatra ou psicólogo, vai acompanhar os seus pacientes através de chatbot, para que ele tenha uma análise melhor ali de como está a saúde mental desse paciente. E o salário médio está entre 6 mil a 12 mil reais ao mês. Então, foram muitas informações. Como posso me adaptar diante desse cenário, né? Então, é interessante ter duas ferramentas fortes nesse quesito, né, para você se destacar no mercado de trabalho, que seriam as habilidades técnicas. Dentro de habilidades técnicas, você pode trabalhar o conhecimento das IAs, ter uma noção de como funciona o GPT, o Gemini, o Copilot, o Midjourney, como criar prompts. São pontos bastante importantes que fazem com que você consiga se destacar no mercado de trabalho. Um outro dado bastante importante, outra habilidade bem importante, é a análise de dados. Então, tendo conhecimento básico em Python, Power BI, Excel, no caso do Excel avançado, né? Mas nada impede de você começar do básico e ir até o avançado, já dá uma possibilidade maior para que você consiga se destacar no mercado de trabalho. Tem até aqui um dado bastante relevante que profissionais que conhecem Python, que trabalham com Python, acabam ganhando 30% a mais no seu salário. Então, é uma informação bem relevante e que traz até uma satisfação maior, né, para as pessoas que querem mudar de área ou então conhecer mais essa linguagem de programação. Outra habilidade são as habilidades socioemocionais. Então, trabalhar a criatividade para resolver problemas de forma inovadora é um ponto bastante importante. Inteligência emocional é outro ponto importantíssimo, porque máquinas elas não conseguem replicar esse tipo de sentimento, como por exemplo empatia, a liderança. Então nós, enquanto humanos, nos destacamos com isso. E alguns cursos, né, para que você consiga se destacar nesse novo cenário do mercado de trabalho, cursos gratuitos inclusive, o Google Data Analytics da Coursera. É um curso muito bom que vai abordar ali análise de dados. E um outro é o de introdução à IA pela Microsoft Learning. A Microsoft ela é mantedora do Copilot, então você já vai aprender ali a parte introdutória, tanto teórica quanto na prática, você pode fazer esse estudo. E um outro ponto bastante importante, né, é o networking, seja ele digital, seja ele presencial. O networking ele vai
lhe trazer uma base sólida para que você consiga saber quais oportunidades estão chegando, o que você tem que fazer para se destacar. Então, o Discord e o Telegram são duas ferramentas que são à distância, são remotas e você consegue ter ali um conhecimento bom de pessoas, ou até mesmo de conteúdos, né, de estudo. Então, o networking fica muito forte nessas ferramentas. E presencialmente ali com seminários, fóruns, se você estiver na faculdade, com trabalhos de pesquisa, extensão, alguns projetos que estejam ali no seu meio, estágio, são bons locais para você fortalecer o seu networking. Então, com isso, ficamos por aqui. Espero que essas informações que eu tenho lhe passado possam lhe motivar, né, a seguir nessa área e buscar maneiras de crescer, né? Não é porque a IA está chegando que ela vai dominar tudo. Sem ela, sem nós, na realidade, ela não consegue funcionar. Então, vamos usar essas ferramentas a nosso favor. A internet tem um vasto acervo, então cabe a nós saber pesquisar com sabedoria e estudar. Esse é o caminho. Então é isso. Desejo a vocês um excelente dia, tarde ou noite e estudem. Esse é o caminho. Até mais.